Olá, boa noite, amigos, boa noite, irmãos. Que alegria estar aqui novamente após uma semana. Espero que todos estejam bem, que tenham passado uma semana de paz, de amor, de muita tranquilidade, apesar do corre-corre do dia a dia, das tribulações que temos dentro da nossa vivência, mas mesmo assim, eu acredito que todos tenham conseguido passar uma boa semana. Afinal, quem acredita, quem confia, sempre vence. E é sempre assim. Aldenice, boa noite. Que bom ter você aqui conosco. Muito prazer em tê-la. E hoje nós vamos para mais uma lição do livro Fonte de Luz, de Divaldo Pereira Franco, psicografado por ele e dito passado por Joana de Ângeles, a nossa querida Joana. Então nós já vamos iniciar a nossa primeira leitura, que é apenas para a nossa sintonia com esse ambiente, com esta maneira de estarmos aqui. Afinal, precisamos ir nos acomodando, tanto aqueles que aqui já estão, aqueles que ainda virão, aqueles que por passarem por aqui, nós já vamos iniciar. Então, eu estou aqui com o livro, também de Divaldo, pela Joana, Receitas de Paz. Este livro aqui eu comprei, adquiri ele há muito tempo, Foi uma vez que Divaldo veio aqui em Araraquara e eu fui até o teatro, mas não consegui entrar, porque estava já tinha esgotado, né? E eu não marquei que ano foi, mas ele é bem antiguinho e tá aqui com a gente. E agora está nos servindo, né? Então, vamos lá. O capítulo 2, em um dos trechos, em um dos parágrafos em que ele coloca. Afirmou Jesus: no mundo só tereis aflições, em fase de ser a terra ainda uma escola de crescimento, cujos métodos são defluentes das necessidades mais imediatas dos seus educandos. Assim, converte cada tribulação em conquista valiosa, esculpindo no teu mundo íntimo o seu conteúdo, de modo a não repetires os mesmos erros que ora te jugulam ao carreiro da agonia. Então, eu gosto muito desta lição que Jesus nos dá aqui. No mundo tereis aflições, mas aí depois ele conclui, não está aqui, mas eu venci o mundo. E isto é magnífico, todos nós poderemos vencer também. Então, antes de começar, deixa eu dar o boa noite aqui para Jucimara, boa noite para Francisca, boa noite para todas as meninas que chegaram e aqueles que porventura ainda estiverem chegando por aqui. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui para a nossa tela. Não, ainda não. Eu vou enviar uns aviõezinhos para poder convidar os nossos amigos. Vamos enviando. Boa noite, Leonir Nunes. Boa noite, seja bem-vinda também. Muito bom ter
vocês aqui conosco nesta noite, onde vamos mais uma vez refletir sobre este capítulo, onde o Mestre Jesus nos ensina através de Joana de Ângeles. E nesta noite nós vamos ler e depois falar, discutir, analisar. Quiserem participar, fiquem bem à vontade para que a gente possa interagir. Mas hoje, então, nós estaremos falando da desconfiança e suspeita. Então, Joana nos fala aqui com uma clareza imensa sobre essa situação que todos nós temos. Então, vamos lá, vamos começar. Harmoniza-te com a consciência do dever cumprido, preservando a tua fé irrestrita em Deus, a fim de que a tranquilidade te homenageie os esforços. Quando alguém se desincumbe seriamente do compromisso que lhe cabe atender, prossegue incorrupto, sem aflição ou receio. A desconfiança é decorrência da insegurança pessoal, responsável por inúmeros danos que se estabelecem nos mecanismos psicológicos da criatura humana. Esta insegurança pessoal faculta distorção da realidade que passa a ser observada de maneira equívoca, abrindo brechas morais para a suspeita infundada. A desconfiança perturbadora em todo o agrupamento social, a diversidade de opiniões, os registros de simpatia como de antipatia, as afinidades ou reações contrárias são fenômenos naturais que se apresentam como desafios para a convivência saudável. Deixar-se envolver pelos conflitos íntimos que resultam da própria instabilidade é caminho para dificuldades mais complexas e desajustes de consequências graves. Este primeiro parágrafo que ela nos passa é muito interessante para nós que ainda nos encontramos neste mundo de provas e expiações e que nós desconfiamos de pessoas e de nós mesmos. Nós, como diz aqui, é desconfiança e suspeita. Então, nós desconfiamos, nós suspeitamos. Então, vamos fazer uma analogia aqui. Antes eu vou dizer para o arteiro: boa noite, meu filho, seja bem-vindo, Plínio querido. Para o Pestana, o Avelino Pestana, boa noite, seja bem-vindo. Então, este primeiro parágrafo nos remete a refletir sobre a lei de sociedade, que ela permite a nossa convivência com todos os tipos, com todas as maneiras de pessoas que são diferentes de nós. É uma diversidade onde nós, dentro desta sociedade que Deus fez para que nós pudéssemos aprender com ela, essa convivência, como ela diz aqui, pode nos levar a conflitos. Por quê? Porque o outro pensa de uma forma e às vezes eles conseguem passar este pensamento para nós e nós nos contagiamos com aquela ideia, ficamos contaminados com aquela situação. Então, nós precisamos prestar muita atenção, porque esta desconfiança com que ela fala aqui, que se a gente perder essa confiança, ela nos traz, olha só,
responsável por inúmeros danos que se estabelecem nos mecanismos psicológicos da criatura. Então, a pessoa que é desconfiada, ela não acredita em nada e em ninguém. Tudo que alguém vai dizer para ela, ela não acredita. Então, ela passa a ter problemas, dificuldades, é uma pessoa complexa, né? E como ela diz aqui também, tem desajustes de consequências graves. Por que nós precisamos confiar no outro? Por que nós não podemos estar sempre com o pé atrás e não devemos? É claro que nós também não vamos confiar em todos aqueles que nos passam alguma informação. Mas nós precisamos sempre colocar, como a gente diz no popular, colocar na balança. Porque nós passamos a conhecer aqueles que estão convivendo conosco. E aí a gente vai percebendo que aquelas pessoas estão agindo de uma forma que nós ainda não alcançamos, ou que nós já ultrapassamos. Por quê? Existe aquele velho ditado, né? Diga-me com quem tu andas, que eu te direi quem é, porque a companhia faz com que você passe a ser mais ou menos como aquela pessoa. E nós, na doutrina espírita, nós dizemos o contrário, por conta dos companheiros que caminham conosco. Serão eles espíritos benfeitores, amigos superiores, ou serão espíritos inferiores. Então, diga-me quem tu és, que eu te direi quem andas contigo. Então, mesmo assim, nós temos que estar prestando atenção. Nós temos consciência, livre-arbítrio, e com esta vivência nós vamos passando a conhecer o que é bem e o que não é tão bom assim para nós. O que é bom? Aquilo que me convém. O que me convém? Paulo dizia, tudo posso, porém nem tudo me convém. Então, nós temos que colocar isso na nossa balança. Colocando na nossa balança, nós conseguimos discernir um pouco aquilo que o outro está passando para nós. Nesta convivência, nessa diversidade que vivemos hoje. Hoje, ontem, porque sempre foi assim, ainda nesse planeta de provas e expiações. Tem um livro do Vanderlei de Oliveira que diz, diferenças não são defeitos. Então, nós vamos encontrar, sim, na nossa vida, no nosso dia a dia, irmãos completamente diferentes de nós, que pensam de uma maneira diferente, que agem de uma maneira diferente. E aí cabe a nós aprender com ele, se aquilo nos é conveniente para a nossa existência, esta agora. Será que agora, nessa encarnação, isto me cabe? Isto é interessante para a vida futura? E aí nós vamos aprendendo, ou nós vamos passando a fazer aquilo que ele também faz, né? Pela convivência, por aquilo que ele vai nos contagiando, ou então nós não fazemos jamais aquilo que ele faz, porque aquilo para nós não nos convém. A nossa percepção, a nossa consciência não nos permite fazermos aquilo que ele porventura faça. Então, continuando aqui, mais um pouquinho, deixa eu tomar um golinho de água. Hoje são 4 itens, então vamos para o segundo. Aí Joana continua. Se te sentes rechaçado no grupo onde te movimentas, tenha paciência e persevera nos bons propósitos, produzindo para o bem. Não há reação negativa
que não se dilua ante o dissolvente da produção edificante. Aqueles que não te conhecem reagem contra ti, graças aos conflitos que lhes são normais. Concede-lhes o direito de serem assim, da mesma forma que te permites as deficiências que te exornam o caráter. Se desconfias que alguém trama contra ti, não te aflijas, reagindo, porquanto é provável que não haja qualquer fundamento. No entanto, se for verdade o que suspeitas, permanece fiel, porque o problema é do outro. Evita contaminar-te com as vibrações morbíficas, são doentias, das desconfianças que te impedirão de realizar o programa que te diz respeito, perdendo tempo em insignificantes, sem sentido ou agindo-te sem proveito. Aprenda a confiar em Deus e, por extensão, em ti mesmo, graças ao que faças de bom e de nobre, aspirando paz e alegria, por identificar as possibilidades enriquecedoras que estavam adormecidas e as despertastes para o teu progresso de crescimento. Esta frase chama-me muito a atenção. Então, aqui diz, não é? Se você está vivendo em um grupo, tenha paciência, porque cada um tem uma opinião, cada um tem uma maneira de ser. Por mais afinidade que tenhamos, as opiniões se divergem. Aí ela diz assim: não há reação negativa que não se dilua ante o dissolvente da produção edificante. Ou seja, não existe de forma nenhuma, quando você acende a sua luz, você apaga as trevas. Ou seja, você ilumina, quero dizer. Você ilumina, você elimina ela. Elimina, foi nesse sentido que eu falei que apaga. Então, você elimina. E nós sabemos disso. Porque quando nós começamos a agir de uma outra forma, mais confiante, e não desconfiar de tudo, nós vamos tendo mais fé, mais segurança e mais compreensão sobre tudo que nós fizermos. Porque aí ela diz, para que você tenha o direito de ser assim, da mesma forma que te enfeitam o seu caráter. E aí ela diz, se desconfias de alguém que está tramando contra ti, não te aflijas reagindo, porque nós sempre queremos levar vantagem. Se alguém diz alguma coisa, nós ainda somos assim. Às vezes nós nos calamos, mas na maioria das vezes nós retrucamos. Mas aí é quando ela diz aqui, que se não houver nenhum fundamento, por que nós queremos tirar satisfação e levar o problema adiante? As discussões adiante. Então, ainda diz assim, que se, no entanto, for verdade aquilo que for dito, não tem problema nenhum, tente se melhorar. Por mais o problema é do outro, porque ele está te julgando, ele está te condenando, ele está colocando em você uma culpa que muitas vezes você não tem. Mas mesmo que você tenha culpa, procure se melhorar, justifique-se. E aqui, como ela diz anteriormente, tenha paciência e persevere nos bons propósitos, que de repente, aqui como diz também, que permitas que as deficiências que enfeitam o seu caráter, você pode mudar aquilo que nós estamos passando. E aqui me faz lembrar a história do Chico. Chico sempre dizia que quando ele conversava com Emmanuel,
triste, chateado, porque ele dizia: Emmanuel, falaram mal de mim por tal motivo, assim, assim. Vocês já devem ter ouvido eu falar isso. E aí Emmanuel dizia para ele: você deve? Se você deve, vá se melhorar. Mas se você não deve, acalme-se, fique tranquilo. A culpa não é sua, mas é sempre do outro. E aí ela ainda diz aqui: não, evite contaminar-se com as vibrações doentias. Ela diz morbíficas, das desconfianças que te impedirão de realizar o progresso que te diz respeito. Nós costumamos dizer que muitas vezes a palavra, aquilo que é dito, às vezes, aniquila a ideia de alguém, anula a ideia de alguém fazer algo. Porque nós, como dizemos, nós jogamos água fervendo naquela verdura e ela murcha. Você está querendo fazer algo, vem alguém que desconfia que não vai dar certo, que suspeita que poderá ser de uma outra maneira e tira de você a possibilidade de você crescer. E aí nós ficamos perdendo tempo, como ela diz aqui, em coisas tão insignificantes, sem sentido. Quem é que já não ouviu alguém falar algo de você mesmo? Ah, porque é isso, porque é aquilo. E aí a gente fica se martirizando com pequeninas coisas que não vai nos levar absolutamente em nada. Então, que vamos nós estendendo a nossa vivência para que a gente, fazendo o bem e fazendo só aquilo que é nobre, como ela diz aqui, nós vamos aspirando aquela possibilidade de ter paz e de ter alegria. E isso é muito importante para o nosso crescimento. E aí ainda ela diz: faça que as suas possibilidades que estão te enriquecendo e que você está despertando ela neste momento para o teu progresso, para o teu crescimento. Porque nem tudo aquilo que todos fazem é o certo, é o correto. Muitas vezes você é diferente, mas aquilo é bom para você naquele momento. Nós não podemos julgar o outro e colocarmos muitas vezes opiniões. Tanto é que a gente diz: se eu fosse você, mas nós não somos o outro, para dar às vezes alguma opinião assim bem taxativa, para que o outro desanime daquela possibilidade que ele tem. Eu não falei boa noite para a Sueli, né? Sueli, seja bem-vinda. Para o Josino também, boa noite, sejam bem-vindos. Bom tê-los aqui conosco. E aí eu vou contar um acontecimento. Logo que começou a pandemia, por um centro lá de São Paulo, uma associação, resolveram angariar voluntários para fazer atendimento fraterno, online, por conta da pandemia. E eu me inscrevi e comecei também a fazer atendimento fraterno. E eu só estou contando aqui como caso. Ninguém será julgado nem nada. É só para servir de exemplo para nós. Então, eu atendi uma pessoa, e inclusive as pessoas que estavam sendo atendidas, a câmera dela não era aberta. Então, ela me via, mas eu não as via. Não via quem estava do outro lado. Também não nos importava ver nem saber, porque não era esse o propósito. E então, de repente, eu converso com uma pessoa que diz para mim que ela não conseguia dizer não para sua chefe,
e que ela não conseguia fazer determinadas coisas na vida por conta desta pessoa, que tirava ela do chão quando ela dizia inocentemente que iria fazer tal coisa ou a outra coisa. Porque antes essa pessoa era muito amiga dela, mas aí de repente ela percebeu que a situação mudou. Vejamos nós nesta situação aonde nós estamos aqui. Então, muitas vezes as pessoas nos tiram do chão e nós não temos condição de sair dessa condição. Então, é preciso ter fé, ter confiança em Deus e ter confiança em nós. Porque esta confiança, essa esperança que temos em nós, essa centelha divina que foi colocada em cada um de nós quando fomos criados por Deus, ela tem que brilhar e vai depender unicamente de cada um de nós. E se nós começarmos a desconfiar de tudo, a suspeitar de tudo, nós ficaremos exatamente como Joana diz aqui. Que por inúmeros danos, a desconfiança é decorrência da insegurança pessoal, responsável por inúmeros danos que se estabelecem nos mecanismos psicológicos da criatura humana. Então a pessoa diz, eu não sei se eu vou fazer isso ou se eu vou fazer aquilo. Eu não sei se vai ser assim, eu não sei se eu vou conseguir. E aí a coisa vai crescendo de tal forma que essa insegurança vai levando esta criatura a ter problemas psicológicos e que vão influenciar na sua vida, na sua convivência. Então, nós temos que ir aos poucos, deixar de fazer fazer questão dessas situações, aonde alguém diz algo de você, você vai querer se impor contando e dando satisfação que não é assim, que não é assado. E olha, não é muito fácil. Eu acho que eu estou incluída nessa questão, porque muitas vezes a gente quer se livrar daquela situação, quer se justificar muitas vezes, e não tem nenhuma vantagem sobre isso. Porque aquele que te caluniou, que te disse alguma coisa, que está tramando contra você, ele não vai se convencer. Por isso é que a maioria das brigas que existem, as discussões e tudo mais, é porque alguém disse alguma coisa e o outro quis, para tirar uma satisfação, porque nós somos muito orgulhosos e nós não admitimos que o outro diga alguma coisa. Mas aí, como diz aqui, como dizia o Emmanuel também para o Chico, se alguém trama alguma coisa contra ti, não te aflijas reagindo. É provável que às vezes não haja qualquer fundamento. E se houver fundamento também, foi ele quem te julgou. Tente se melhorar. Melhore você naquilo que porventura sua consciência tenha te acusado que realmente aconteceu aquilo. Mas aqui ela diz, se alguém trama contra ti, não é uma situação simples, não é uma situação comum, porque muitas vezes aqueles que convivem conosco vêm nos dizer, olha, você é assim, você viu o que você fez, você não devia ter feito e tal. Aí não está tramando contra você, está simplesmente te alertando, te aconselhando. Aí a gente tem que colocar isto na nossa consciência e perceber que através daquilo que estamos fazendo, se realmente tem fundamento aquilo que está sendo dito ou não. Porque, como eu digo sempre, o amigo sempre passa a mão na nossa cabeça. Mas aquele que está vendo a situação, muitas vezes, não passa. Não é que ele esteja tramando,
mas se alguém estiver tramando, então nós precisamos manter a calma e não reagir, não retrucar, não levar adiante aquela situação. Tiozon, boa noite, tudo bem com você? Que bom te ver aqui, que maravilha. Muito obrigada pela presença, muito bom, muito bom. Dá um abraço na Isabel, tá? E aí, nós vamos seguindo mais uma questão aqui. E aí ela continua. Se estás entre pessoas de pouca cultura, sê simples e compreensivo. Se transitas entre sábios e intelectuais, torna-te capaz de entendê-los, sem perguntas desnecessárias ou humilhação dispensável. Em qualquer lugar, podes permanecer com nobreza, sem exibicionismo inoportuno, sem receio injustificável. Prossegue seguro de ti mesmo e trabalha-te cada vez mais, porque um diamante no lodo brilha em qualquer faceta na qual a luz incide. O sol, mantendo a vida terrestre, não seca o pântano a pretexto de alterar rapidamente a paisagem. Mantém-se calmo em qualquer circunstância e colherás sempre os resultados mais saudáveis que a desconfiança impede detectar. Mais uma vez aqui, mais uma lição a cada parágrafo que a gente lê. Na verdade, não são parágrafos, são itens que a gente vai separando para poder separar e poder comentar sem muita delonga, né? Então, se nós estamos convivendo com pessoas de pouca cultura, seja simples também e compreensivo. Este exemplo nós sempre damos no Centro Espírita, porque se nós vamos ao centro e lá nós nos tornarmos muito imponente, vamos usar esse termo, nós vamos humilhar aqueles que lá estão. Então, sejamos simples para com todos, porque sendo simples, você tem a oportunidade também de estar no meio dos sábios, dos intelectuais, e eles entenderão a sua linguagem, e você, aqui ela diz, não faça perguntas desnecessárias para o outro e nem mesmo para você. Por isso que fica um pouco difícil, numa palestra, você interagir com o público, porque cada um tem a sua opinião, cada um tem a sua visão, e cada um aceita ou não a opinião do outro. Nós não deveríamos ser assim ainda mais, né? Mas vamos seguindo desta forma. E aí ela diz aqui que qualquer lugar nós podemos nos comportar com muita nobreza, sem exibicionismo inoportuno, que fala aqui, e sem receio injustificável. Vamos voltar ao nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, aonde fala dos infortúnios ocultos, onde aquela senhora chega nas residências, e aqui no Evangelho está contando exatamente sobre um lar onde ela vai. Ela leva alimento para a mãe e as crianças, porque o seu pai se encontra hospitalizado, o pai das crianças se encontra hospitalizado. Então, ela ainda no Evangelho diz assim, não faltará alimento para todos e nem leite para os pequeninos. A hora que ela sai de lá, ela vai no hospital dar o consolo, o conforto e levar notícias daquela família, daqueles seus entes queridos. E aí pergunta-se, quem é ela? Qual é seu nome?
Da onde ela veio? Ninguém sabe. E para ela não interessa. Ela mantém a sua identidade oculta. E aí sua filha diz para ela: mãe, deixe que eu também dê-me alguma coisa para que eu também possa dar a eles. E aí ela ensina dizendo: qual será o seu mérito se eu te der algo e você der para o outro? Então ela diz para a menina: faça você alguma roupa, alguma fazer que você possa distribuir feito de você mesmo. E olha que ensinamento ela dá. E um dia ela está na sua casa, alguém bate a porta e é uma daquelas mulheres que ela leva alimento, que ela auxilia. E aí ela diz para essa pessoa: não conte para ninguém quem eu sou, porque ela estava dentro da sua mansão. Ela era uma dama muito nobre. Então a gente vê, através desses ensinamentos que tem no Evangelho, vai exatamente fortalecendo com essas palavras aqui de Joana. Porque em qualquer diamante, ou seja, nós vamos brilhar em qualquer faceta em que nós podemos ter a luz quando ela incidir em nós. Então, nós vamos brilhar sempre, porque é isso que nos interessa nesta encarnação. E aí ela diz aqui ainda que o sol mantém a vida na terra, mas ele não seca o pântano. O pântano está sempre ali. Ele não quer alterar a paisagem. Cada paisagem é a sua paisagem. Então não é o sol, aqui como ele diz, mas esse sol é representado pela luz que está aqui na vida, na terra. Ela não ofusca o outro. Então eu tenho a minha luz. Quando eu tenho, obviamente, eu não ofusco a luz do outro. E isso é que é importante na nossa vida, na nossa vivência. E o outro também não vai ofuscar a minha. Porque se o outro tiver mais luz, ele não vai ofuscar a minha. E isso é que é importante na nossa vivência para que a gente possa ser simples, compreensivo, aceitar o que é o outro, quem é o outro e o que é que ele faz e o que ele tem. Quando nós entramos num centro para a gente trabalhar, então todo mundo tem que passar por um estudo, uma convivência com todos ali para que a gente possa discernir aquilo aonde ele se encaixa melhor e tudo mais. Então, dentre todos aqueles que chegam, sempre tem um que se destaca mais. Ele se destaca porque ele tem mais vontade, ele é esforçado. Então, isso não faz com que os outros se humilhem, que a gente apague a luz dessa pessoa. Porque no centro, ele pode ser faxineiro, ele pode distribuir a água para o passe, ele pode descascar batatas, ele pode ser aquilo que ele se sente bem. E isso é importante, isso é o que engrandece o ser, desde que ele tenha a humildade e deixe um pouquinho o seu orgulho de lado. Isso é muito importante. Então, ontem eu fui fazer uma palestra e lá na abertura eles leem também uma página do livro. E eles leram esta aqui, Fonte Viva. E eu não tinha dito ainda o tema que eu havia escolhido ou que havia sido induzida a fazer. Então, ele diz assim, numa frase,
A questão é 19, se alguém quiser ler. Jesus diz, apacenta as minhas ovelhas. Então, aqui ele diz, dentre as frases aqui, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Irmão, sustenta os companheiros mais necessitados que tu mesmo. Não te desanimes perante a rebeldia, nem condenes o erro no qual a lição benéfica surgirá depois. Ajude ao próximo, ao invés de vergastá-lo. Educa sempre, revela-te por trabalhador fiel. Se exigente para contigo mesmo, e ampara os corações enfermiços e frágeis que te acompanham os passos. E aí continua o capítulo 19. E aí eu fui falar sobre amai os vossos inimigos. E aí a gente vê que uma coisa não tem nada a ver com a outra, ou tudo tem. Porque quando eu abri o livro hoje, que eu li no início, Receita de Paz, ele diz aqui, no mundo só tereis aflições. E aqui Joana nos diz exatamente o que nós temos que fazer. Aí ela diz aqui no final, para quem chegou depois, assim converte, cada tribulação em conquista valiosa, esculpindo no teu mundo íntimo o seu conteúdo, de modo a não repetires os mesmos erros que ora te jugulam ao carreiro da agonia. Então, nós não podemos, de forma nenhuma, dispensar esta fala aqui, que por coincidência, que não existe, caiu aqui para que nós pudéssemos compreender. Uma coisa sempre tem a ver com a outra, tudo caminha de uma forma que um vai alertando o outro. Então, nós temos que manter a nossa luz acesa, porque nós precisamos manter aqui, neste mundo de provas e expiação, esse mundo terreno, a nossa luz, para que a gente possa brilhar, mas brilhar de uma forma ajudando o outro, como é dito aqui, nesta situação onde está de Emmanuel, né? É fonte viva. E aí coincide exatamente com aquilo que nós dissemos na Receita de Paz, com esta lição desta noite. Então, vamos a mais uma. Esta é a última, hoje só tem 4. Semana passada tinha 5. E se alguém quiser colocar algo, por favor, fiquem à vontade, porque quando eu vejo outras lives, todo mundo põe alguma coisa, e aqui dá a impressão que eu estou muito séria, eu não estou permitindo que vocês falem. Podem falar, gente, por favor, fiquem bem à vontade. Desde que tenha tudo que tenha a ver com aquilo que nós estamos comentando, obviamente. Então, então vamos lá, a última. Ninguém foge do processo evolutivo, e nele somente acontece aquilo que é de melhor para o espírito, quando este sabe identificar a finalidade, o objetivo da ocorrência. Lucra com o sucesso, mas aprende a colher os frutos que te oferece o ensejo da parentela desdita. Conhecendo a composição do solo, o bom agricultor jamais desdenha o trato da terra que lhe é oferecido para cuidar. Conhecendo a composição do solo, trata-o com desvelo, remove pedras, coloca adubo adequado e semeia.
O tempo retribui-lhe em bênçãos os cuidados que ele aplicou no arado e preservação da área. Assim, não reclames da oportunidade de crescer onde te encontras, com quem laboras e no momento que atravessas. Confiante, prossegue em paz, e o tempo presenteará com a harmonia íntima. Mais uma reflexão para a nossa noite. Martiele, boa noite, seja bem-vinda, muito bom ter você aqui conosco. Então, tudo aquilo que Joana acabou de nos dizer, ela diz que ninguém foge do processo evolutivo, desde que nós estejamos trabalhando e identificando a finalidade do nosso plantio. Porque aqui, como ela diz, nós vamos mexendo na terra, arando, tirando as pedras e plantando. Nós vamos passando a conhecer esse solo. Então, nós vamos tratar disso para conosco mesmo. Nós somos a terra. Nós vamos passando pelas nossas vicissitudes, pelas nossas tribulações, e nós vamos retirando de cada momento sofrido, de cada problema que apareça porventura, nós vamos tentando, de alguma forma, trabalhar esta situação para crescermos, para irmos melhorando, para que o nosso terreno esteja pronto para o plantio, plantando nele tudo aquilo de bom que nós possamos fazer para colher aquilo que plantamos. Então, é muito interessante esta fala dela aqui, porque nós, como ela diz, o bom agricultor jamais desdenha o trato da terra que lhe é oferecida para cuidar. Então, a nossa terra tem que ser tratada, ou seja, a nossa encarnação, a nossa vivência nesta encarnação tem que ser muito bem tratada, porque amanhã, na outra, na próxima, nós vamos colher os nossos frutos. Começamos a colher agora e vamos colher também no futuro, porque nem tudo aquilo que plantamos será colhido hoje. Poderá ser colhido na nossa próxima encarnação. Hoje nós colhemos também, mas nós temos que trabalhar muito para que este plantio seja proveitoso. Como a gente costuma dizer, do grão de mostarda é aquela pequenina semente que nós colocamos na terra. Porém, se você não ir lá, não regar, não cuidar, dar amor a ela e tratar, ela não vai florescer, ela não vai crescer. Ela poderá crescer, pegar um bom tamanho, mas se ela não estiver com as raízes fixas na terra, se ela não estiver fortalecida pela fé, qualquer vento que der, ela tomba. E assim é a nossa vida. Nós temos que semear, plantar aquilo que nós estamos fazendo. Deixa eu ler aqui o que o meu filho escreveu. Compreender e entender o próximo como ele é, muito diferente de nós, é algo difícil. Sem perceber nosso ego, quer que eles sejam iguais a nós. Pois é, muito bem, gostei. Olha só, então para compreender o outro e entender ele, é difícil. Por quê? Se nós não for perceber o nosso ego, nós queremos que ele seja sempre igual a nós. Exatamente. E ninguém muda ninguém. A pessoa só muda realmente se ela quer. E a gente sempre tem esse exemplo quando nós dizemos que alguém está com algum problema, alguma doença, e ele vai ao médico. E aí o médico diz, se você deixar de fazer tal coisa,
você terá uma vida mais tranquila, mais calma, ou então poderá até se curar dessa doença. E esta pessoa somente irá deixar de fazer aquilo que ela está fazendo e está prejudicando sua saúde, se ela quiser. Porque mesmo o médico falando, ela não muda, ela não muda. Tem uma pessoa que eu conheço que eu disse para ela, e o cigarrinho tá aí? Porque ela tá com um problema seríssimo de pulmão, né, pulmonar e tudo mais. Ela falou, eu não vou mais nem no médico, porque ele está aqui comigo sim, e eu não consigo parar. Então, é assim que funciona. Eu queria mudá-la? Sim, mas ela não vai mudar. Por quê? Eu queria que ela fosse como eu, né? Quando eu resolvi parar, há 39 anos atrás, eu parei, pela força de vontade. Mas nem todos são como nós. E aí, como disse o meu filho, é isso mesmo que acontece. É muito difícil. Por isso que no início eu disse que Deus colocou a lei social da sociedade. A lei da sociedade é onde nós vivemos em companhia de todas as pessoas, que é uma diversidade, cada um é de uma forma. E nós temos que respeitar, porque diante destas situações, nós vamos percebendo que a diferença que existe entre nós, muitas vezes, é muito gritante, mas não tem como a gente mudar. Não tem como nós fazermos com que ele seja igual. Imaginemos, então, se todos fôssemos iguais. Vocês já imaginaram se todo mundo gostasse da cor amarela? Se todos gostassem da cor vermelha? E assim por diante. Então, se todos nós gostássemos das mesmas coisas, não teríamos a oportunidade de crescer, a oportunidade de arar a nossa terra, cada um à sua maneira, e semear aquilo que nós temos em nós, para a gente poder crescer. Então Deus, na sua sabedoria, ele fez também a lei da sociedade. E como eu já disse no início, eu volto a repetir, tem um livro de Vanderlei Soares de Oliveira que diz: diferenças não são defeitos. Então nós temos que ficar alertas quanto à maneira do outro agir, a maneira do outro ser e a maneira que nós podemos nos melhorar diante de todas essas situações em que Joana nos diz aqui. E no finalzinho, eles repetem essa frase e é muito propícia para nós refletirmos sobre ela. Não reclames da oportunidade de crescer. Onde te encontras, com quem laboras e no momento que atravessas. Confiante, prossegue em paz, e o tempo blindar-te-á com harmonia íntima. É isso mesmo. Então, meus irmãos, é uma lição grandiosa e valiosa para nós. Aqui ela inicia dizendo: harmoniza-te com a consciência do dever cumprido. Que nós possamos, dentro da nossa pequenez, estarmos de consciência tranquila. E com o passar dos dias, com o passar do tempo, começarmos a perceber que nós temos em nós esta oportunidade de crescimento, esta oportunidade de evoluir. E que esses irmãos benfeitores, que através de vários livros vêm nos ensinar, vêm fazer com que a gente reflita sobre essas questões, porque é muito importante que nós estejamos em alerta hoje para sermos melhores amanhã. Porque hoje tudo aquilo que nós estamos colhendo foi aquilo que plantamos em vidas passadas e ainda nessa. A colheita, ela é obrigatória.
A semeadura não. Semeamos aquilo que queremos e aquilo que podemos, aquilo que nos convém. Eu espero que esta nossa reflexão possa servir para que nós compreendamos mais o nosso irmão e a nós mesmos também. Então vamos agora fazer a nossa prece de encerramento. Eu quero pedir para todos que queiram colocar a sua água, se sentir à vontade. Se quiserem colocar também o nome aqui na tela, fiquem à vontade, porque ela irá para a página das orações, das vibrações, e ela não será tirada daqui. Então, nós, neste momento, agradecendo, em primeiro lugar, a Deus, agradecendo a Jesus, agradecendo a espiritualidade maior que conosco esteve, que esteve na casa de cada um de nós, que esteve em cada lar, que esteve através dos nossos protetores amigos, dos mensageiros, nos intuindo, nos orientando, nos amparando, nos dando a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez reunidos nesta sala virtual. E assim, Senhor, pedimos-te para que possa visitar os nossos velhinhos nos asilos, nas casas de repouso, os nossos irmãos que se encontram no presídio, aqueles que estão sem uma casa, sem uma cama, sem um travesseiro para depositar a sua cabeça. Que todos eles possam ser tocados e aquecidos pelo amor do nosso Mestre Jesus. As nossas crianças que se encontram nos orfanatos, os nossos irmãos que estão hospitalizados ou que estão enfermos em seus lares. Que Jesus também possa derramar as suas bênçãos a cada um. E também para aqueles que estão partindo para o mundo espiritual, o verdadeiro mundo, a verdadeira morada do Espírito, que possam também cada um ser amparado, socorrido, encaminhado, cada um dentro da sua necessidade. Então, Senhor, pedimos também que derrame suas bênçãos sobre cada um de nós, aqueles que aqui estão, aqueles que já passaram e aqueles que também chegarão. Que suas bênçãos sejam derramadas sobre cada um. E então, só temos que te agradecer por esta oportunidade de podermos orar, vibrar, emanar os nossos pensamentos benéficos para todos esses nossos irmãos. E assim pedimos a Bezerra de Menezes que possa colocar dentro desta água, juntamente com toda a sua equipe, seus mensageiros, o néctar necessário para cada um de nós. E que nós, Senhor, estejamos sempre de coração aberto para recebermos as tuas intuições, as tuas orientações, através dos seus benfeitores, amigos, que sempre conosco estão de acordo com a nossa sintonia. Agradecidos, então, dizemos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como em toda parte. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe, Pai, as nossas dívidas, na medida que vamos perdoando os nossos devedores, e não nos deixeis cairmos em tentação, e livra-nos, Senhor, de todo mal, este mal que ainda habita em nós pela nossa pequenez. Pois só teu é o reino, o poder e a glória, para todo sempre, e que assim seja. Obrigada, Senhor. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Que todos tenham um final de semana alegre, com muita luz, com muita paz,
e que Jesus possa estar em cada lar de cada um de nós, para que ao sairmos daqui dessa tela virtual, dessa sala virtual, nós possamos abraçar todos aqueles que se encontram aqui no nosso lar ou que porventura possam chegar, dando-lhe essa paz, esse amor fraterno que está dentro de nós. Beijo no coração, até semana que vem. Semana que vem será Vida em Plenitude. Sexta-feira próxima, dia 31, o último dia do mês de março. Fiquem em paz, que Jesus esteja com todos nós e que assim seja. Tchau, tchau a todos. Boa noite.